O diabo nunca vem até você com chifres, uma cauda pontuda e um tridente nas mãos. Ele não precisa disso. O verdadeiro diabo vem até você com uma caneta elegante, um pedaço de papel texturizado, um sorriso caloroso e uma promessa irresistível. Nós fomos ensinados desde a infância a temer monstros imensos. Aprendemos a vigiar os céus atrás de dragões, a trincar as portas contra feras implacáveis que usam a força bruta para nos destruir. Mas a verdade que a maturidade nos impõe é muito mais sutil e perturbadora. O predador mais perigoso da cultura pop não tem garras afiadas. Ele é pequeno, usa uma peruca extravagante e tudo o que ele precisa para apagar a sua existência e reduzir o seu mundo a cinzas é de uma assinatura rápida no canto de uma folha de papel. Rumpelstiltskin é, sem sombra de dúvidas, o vilão mais realista, assustador e psicologicamente complexo de todo o universo de Shrek. E o segredo do seu poder avassalador nunca esteve na magia pura ou em exércitos colossais. O verdadeiro poder desse personagem reside na sua capacidade cirúrgica de ler a mente humana, de decifrar as nossas maiores fraquezas e de se alimentar do nosso desespero. Para compreender o verdadeiro perigo que ele representa, nós precisamos desviar os olhos do monstro por um momento e olhar fixamente para a vítima. Nós precisamos entender o momento exato em que o predador decide atacar. O vilão que oferece um pacto nunca aparece quando você está no topo do mundo, forte, seguro, confiante e cercado por pessoas que te amam de verdade. Ele é um parasita emocional. Ele espera pacientemente na escuridão dos bastidores, observando cada passo seu, até que você atinja o seu ponto de ruptura absoluto. Rumpelstiltskin é um especialista em farejar a crise de identidade e o esgotamento existencial. Pense no Shrek no início do quarto filme. Sob uma perspectiva superficial, ele venceu o jogo da vida. Ele tem todo o que o senso comum dita como o final feliz definitivo. Ele tem uma esposa maravilhosa que o ama pelo que ele é, 3 filhos saudáveis, amigos leais e a segurança de um lar estável. Ele não precisa mais fugir de multidões com tochas e forcados. Está salvo. Mas ao conquistar o final feliz, Shrek acabou perdendo algo infinitamente precioso no caminho. A sua própria essência. Ele foi domesticado. O ogro, que antes personificava o caos, a liberdade selvagem e o mistério da floresta virou uma atração turística. Ele virou um ponto de referência para ônibus de excursão. Ele virou o cara que desentope a latrina real e que assina cartões de agradecimento. A rotina de Shrek se transformou em uma engrenagem repetitiva e esmagadora. É o ciclo infinito de acordar, trocar fraldas, limpar a lama, consertar a casa, ouvir o choro das crianças, aguentar as piadas do burro e no final do dia, ir dormir exausto para repetir exatamente a mesma coisa no dia seguinte. Shrek estava vivendo o clássico colapso da crise de meia-idade. Ele estava sufocado pelo peso das responsabilidades diárias, pela perda da sua individualidade e pela sensação de que a sua vida havia se tornado um roteiro previsível escrito por outra pessoa. A cena do aniversário dos seus filhos é o clímax dessa tortura psicológica. O calor insuportável, os convidados exigentes, a pressão social para sorrir quando tudo o que ele queria era gritar. E aquele garoto irritante repetindo incessantemente a frase faz o urro, faz o urro. Aquele grito não era apenas um pedido de uma criança mimada, era a sociedade exigindo que Shrek performasse o seu antigo eu selvagem como se fosse um animal de circo domesticado. O urro que Shrek finalmente solta não é um urro de ogro temível, é um grito de socorro de uma alma que não aguenta mais ser esmagada pelas expectativas dos outros. Quando Shrek destrói o bolo de aniversário e foge para a floresta, ele está completamente vulnerável. Ele sente que destruiu a sua própria vida, que é um estranho no seu próprio lar e que ninguém ao seu redor é capaz de compreender o vazio profundo que ele carrega no peito. Ele deseja, com todas as suas forças, voltar a ter apenas um dia de paz. Um dia onde ele fosse apenas um ogro temido, livre e sem nenhuma responsabilidade. E é precisamente nessa brecha de dor, cansaço e isolamento que Rumpelstiltskin entra em cena. Ele não invade o espaço de Shrek com agressividade. Ele não o ameaça. Pelo contrário, ele se disfarça de salvador. Ele simula um acidente com sua carruagem, finge precisar de ajuda e cria uma situação onde Shrek se sente útil e poderoso novamente. Rumpelstiltskin serve uma bebida quente, oferece um lugar confortável para sentar e, acima de tudo, ele valida a dor do ogro. Ele diz exatamente o que Shrek precisa ouvir. Você trabalha tanto, cuida de todos, e o que você ganha em troca? Você merece um dia para si mesmo. O vilão do pacto faz com que a sua vítima se sinta profundamente compreendida e especial. Ele suaviza o peso da transação. O acordo que ele propõe parece tão inofensivo, tão incrivelmente fácil, que chega a ser ridículo recusar. Me dê um dia do seu passado, um dia do qual você sequer se lembra, um dia de quando você era apenas um bebê,
E em troca, eu te dou 24 horas da sua antiga vida de volta. Para uma mente exausta e desesperada por um alívio imediato, a proposta parece um milagre. Shrek foca inteiramente no ganho imediato, as 24 horas de liberdade e poder, e ignora completamente o fato de que está negociando com um manipulador profissional. Ele assina um contrato de bom grado, ansioso para escapar de sua própria realidade. Mas a grande armadilha das letras miúdas de Rumpelstiltskin nunca esteve no que ele prometeu entregar, mas sim naquilo que ele escolheu tomar para si. O dia que o vilão escolheu apagar da história foi o dia em que Shrek nasceu. Ao apagar o nascimento do protagonista, Rumpelstiltskin realizou um golpe de mestre burocrático e existencialista. Ele não roubou apenas 24 horas da vida do ogro. Ele apagou toda a sua existência da face da terra. Ao fazer isso, o vilão causou um efeito dominó catastrófico que destruiu o destino de todas as pessoas que Shrek um dia tocou e salvou. Quando Shrek acorda em sua suposta vida antiga, ele sente a euforia inicial de assustar os aldeões e de ser temido novamente. É o prazer imediato do atalho que ele pegou. Mas a ilusão de controle desmorona rapidamente quando ele tenta voltar para o seu pântano e encontra apenas um terreno vazio e devastado. O mundo ao seu redor mudou drasticamente. Sem Shrek para resgatá-la da Torre do Dragão, Fiona nunca foi salva pelo verdadeiro amor. Ela teve que se resgatar sozinha, o que a transformou em uma guerreira amargurada, endurecida pela dor e líder de uma resistência subterrânea de ogros caçados. Ela não acredita mais no amor, não acredita em finais felizes e carrega uma cicatriz profunda no olho e na alma. Ela é a personificação do que acontece quando a esperança é assassinada pela ausência de quem deveria estar lá. Sem Shrek, o burro nunca conheceu a verdadeira amizade. Ele é apenas um animal de carga assustado, explorado pelas bruxas capangas de Rumpelstiltskin, vivendo em constante estado de pânico e paranoia, desprovido de sua alegria tagarela característica. Sem Shrek, o gato de botas abandonou a sua vida de espadachim lendário e aventureiro audaz. Ele se tornou um bicho de estimação gordo, preguiçoso e mimado pela Fiona, tendo trocado a sua espada e o seu chapéu por um laço rosa no pescoço e uma tigela de leite morno. Ele desistiu de lutar porque o mundo ao seu redor perdeu o sentido de aventura. O reino de tão distante, outrora um lugar de contos de fadas vibrante e próspero, foi reduzido a uma distopia sombria e miserável, governada por Rumpelstiltskin. Ele se tornou o rei absoluto ao fazer um pacto com os reis originais, no momento em que eles estavam desesperados para salvar a filha da torre. O vilão não governa com honra, justiça ou com um grande plano de desenvolvimento para o seu povo. Ele governa através do excesso egoísta, da decadência moral e da exploração brutal dos oprimidos. Rumpelstiltskin é a representação máxima do parasita social e corporativa. Ele é o indivíduo que não possui o talento, a força ou a coragem para construir algo grandioso por si mesmo, mas que detém a inteligência maliciosa necessária para identificar o desespero dos outros e se apropriar de suas conquistas. Ele trata a dor, o amor e as vidas alheias como meros ativos em uma planilha burocrática de negócios. E é exatamente essa natureza burocrática e fria que torna o Rumpelstiltskin um vilão tão desconfortável e assustadoramente real para nós, mesmo tantos anos após o lançamento do filme. Ele não quer te destruir fisicamente através de um combate épico. Ele quer que você assine um termo de consentimento para a sua própria ruína. Essa história se choca diretamente com a nossa realidade contemporânea de uma forma quase dolorosa. Nós vivemos na chamada sociedade do cansaço. Nós somos cobrados diariamente a performar em alto nível, a sermos parceiros perfeitos, profissionais incansáveis, pais exemplares e a mantermos uma presença digital constantemente feliz e bem-sucedida. O peso das responsabilidades diárias, a rotina esmagadora e a sensação de estarmos perdendo a nossa individualidade em meio a uma engrenagem que não para de girar nos deixam mental e emocionalmente exaustos. E assim como o Shrek, quando nós atingimos o nosso ponto de ruptura, nós nos tornamos presas fáceis para os Rumpelstiltskins da vida moderna. O vilão do pacto hoje não usa uma peruca vermelha. Ele se disfarça de soluções fáceis e atalhos rápidos de dopamina imediata. É o aplicativo de rede social que te oferece horas de anestesia mental e entretenimento infinito para que você possa esquecer o cansaço do seu dia de trabalho, cobrando em troca o seu foco, a sua capacidade de leitura e o seu tempo de presença real com seus filhos. É o consumo desenfreado e as compras por impulso que prometem preencher o seu vazio existencial por alguns minutos, cobrando em troca a sua saúde financeira das letras miúdas do cartão de crédito. É a busca por atalhos fáceis na carreira, nos relacionamentos ou na saúde que prometem resultados mágicos, sem esforço, mas que cobram um preço invisível e devastador a longo prazo. Nós assinamos contratos com os nossos piores hábitos todos os dias.
Olhamos para a tela do celular, para o vício ou para a procrastinação e pensamos, é só um dia, é só um momento, não vai fazer falta na minha história. Mas quando acordamos do transe, percebemos que o preço cobrado foi justamente a nossa essência, o nosso tempo de vida real e a profundidade das conexões que nos mantinham de pé. Nós trocamos o nosso nascimento, a nossa presença consciente no mundo, por 24 horas de uma ilusão anestesiada de controle. No desfecho do filme, Shrek só consegue quebrar o contrato de Rumpelstiltskin quando ele passa pelo processo doloroso de confrontar as consequências da sua escolha. Ele precisa ver a dor nos olhos de uma Fiona que não o reconhece, a solidão de um burro que o teme e a decadência de um mundo que ruiu por conta do seu egoísmo. O beijo do verdadeiro amor, que desfaz o pacto no último segundo antes do Shrek desaparecer para sempre, não é apenas um recurso narrativo clichê de contos de fadas. Ele é um símbolo filosófico profundo. Ele representa a aceitação radical da realidade. Representa o momento em que Shrek percebe que o valor da sua vida não estava na ausência de problemas, ou na liberdade egoísta de um ogro solitário no pântano, mas sim na beleza imperfeita, caótica e cansativa das conexões humanas que ele construiu. Salvar o mundo e recuperar a sua vida exigiu que Shrek aceitasse o cansaço, a rotina e a responsabilidade como partes integrantes do que significa amar e ser amado. Ele teve que abrir mão da fantasia de um passado idealizado para poder sobreviver e florescer no presente. A lição que Rumpelstiltskin nos deixa, escrita com a tinta invisível do desespero e da pressa, é uma das advertências mais necessárias para a nossa geração. O preço de tentar fugir da sua própria história, de tentar apagar os dias difíceis em troca de atalhos confortáveis, é descobrir que, sem as suas lutas, você simplesmente deixa de existir. Por isso, antes de assinar o seu próximo acordo com a facilidade imediata que o mundo te oferece, pare por um instante, olhe para além das promessas brilhantes e pergunte-se a si mesmo qual pedaço precioso da sua própria alma você está prestes a entregar. E se você chegou até aqui, talvez seja um momento de fazermos um acordo diferente. Um acordo que não custa a sua alma, mas que me ajuda a continuar trazendo essas reflexões profundas até você. Se este ensaio te fez enxergar o final de Shrek com outros olhos, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Nós acabamos de cruzar a marca dos 500 inscritos graças a vocês, o que me prova que ainda existe espaço na internet para quem busca profundidade e significado no meio de tanto conteúdo raso. Agora, eu quero saber de você. Qual vilão da cultura pop você acha que tem a lábia mais perigosa e merece uma análise dessas por aqui? Comenta aqui embaixo. Eu sou o Orfeu Narrativo, e a gente se vê na próxima narrativa.